Olá, tudo bem? Alexandre Correia, mais um nosso podcast, sempre recebendo amigos. Hoje é um amigo de muitos anos, um amigo bacana, um amigo de coração, de igreja, um grande homem, um bom amigo, grande Augusto. Como é que você está, meu amigo? Tudo tranquilo? Não tão grande, mas vamos lá. Não, grande tamanho, mas grande de coração, grande de sabedoria na De tua disposição. profissão também. Augusto, nós não temos um roteiro estabelecido, nunca tem aqui, mas a gente vai falar da tua vida, especificamente da tua vida, que é o que interessa para quem está nos vendo, né? Então, aonde tudo começou, onde você nasceu, conta o comecinho da tua vida, Augusto. Sou um paulista de muitos anos. Quantos anos, nasci, Augusto? Não precisa falar também, né? Se não quiser. Nasci em 1941. Tá. E vivenciei até os 14 anos no bairro do Belém, que era onde, inclusive, meu pai tinha uma fábrica. Que dia que você nasceu, Augusto? Dia 28 de abril. 28 de abril de 1941. Teu pai tinha uma fábrica do que lá? De algodão. Algodão. Nessa época, você, para os carros, você não tinha a fibra e nenhum material termoplástico. Então, eram molas, e para preservar a saúde e o conforto das pessoas, se colocava algodão preenchendo os vazios para você ter conforto dentro do veículo. Você lembra onde era a fábrica? Que lugar era? Sim, do Belém? chamava Palda e ficava na Celso Garcia. Na Celso Garcia. Bem em frente a uma fábrica enorme do Emiliano Matarazzo. Sei. Na Celso Garcia, no Na bairro Celso do Garcia, Belém. Bairro do Belém. Então, quando meus pais casaram, eles foram morar no Belém. Bacana. Na rua Pimenta Bueno. Pimenta Bueno. Eu te falo porque eu também sou da Zona Leste, eu nasci também por lá de lá, então eu conheço bem aquilo. E aí, começou o estudo, você foi para onde? Bom, estudei até os 9 anos. Você estudou onde? No Amadeu colégio Amaral? de Freiras. Não, Amadeu Amaral não? Não, lá no... perto de onde eu residia. Questão de uns 600 metros da minha casa. E a partir de determinado ano, eram uma escola de freiras, as freiras entenderam de fechar a participação de meninos. Sim. E ia ficar só meninas. Nessa ocasião, meu pai me encaminhou para fazer um teste no Carmo, porque no Carmo só estava aceitando pessoas para fazerem o ginásio. Para fazer o ginásio, você tinha que ter mais no mínimo 10, ou em torno de 11 tinha anos. Uma limitação pela idade. E eu estava com 9. Eu tinha tive que fazer um teste, fiz o teste, passei, então eu entrei no primeiro ginásio. Exame de admissão, eu chamava. Exame de admissão. Com 10 anos, fui para o Carmo. Sim, Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. Daí? E fiz, aí fiquei lá até os 17 anos, até terminar o colegial. Naquela época chamava científico. Científico. Ginasial, científico. E o Colégio do Carmo sempre foi um colégio de grande renome, e várias autoridades políticas, inclusive, estudaram lá. O Jânio Quadros estudou lá, o Franco Montoro estudou lá. Jânio Quadros foi governador, foi presidente, Franco Montoro foi governador de São Paulo. Foram formados, pessoas proeminentes, né? Foram formados no Colégio do Carmo. E o Augusto estudou lá também. Bom, eu me formei lá em 17. Né? Atualmente, esse é um ponto interessante, o Colégio do Carmo não existe mais, e a área toda foi adquirida pelo governo, que montou um poupa-tempo. Toda a área, onde é o poupa-tempo hoje? Foi o primeiro poupa-tempo da cidade. O poupa-tempo Sé, né? Sé.
E só sobrou a igreja matriz Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, do lado hoje do lado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Na região Pestana, a Secretaria da Fazenda, atrás do Poupatempo e do lado Nossa Senhora do Nossa Carmo, Senhora do Carmo, bem na esquina. a igreja. É. Bacana. Aí você enveredou para uma faculdade. Não, aí aconteceu o seguinte, entre 16 e 17 anos o meu pai faleceu. Né? Em 1958, estava no final do colegial, ele faleceu. Eu não fui para a faculdade, eu fui trabalhar. Ah, é? Fui trabalhar, porque a composição original da minha família era minha mãe, eu e minha irmã, que eram 4 anos mais novas. Sei. Então, eu tinha 16, minha irmã tinha 12 anos quando meu pai faleceu. Sei. E a partir daí... Teu pai ainda tinha fábrica? Não, já não tinha ele mais. já tinha vendido a fábrica. Já tinha vendido. E ele era meu pai e meu tio eram sócios. Meu pai construiu um prédio de apartamentos e passou a viver de renda. Sei. O meu tio já comprou uma loja na Rua da Glória, ficou na área vendendo aparelhos eletrônicos nessa loja. Sei. Meu tio, que trabalhava com meu pai, foi formado como contador e continuou trabalhando com meu pai. Ele que fez a ponte para me colocar dentro do Moinho Santista. Ah, é? O que você fazia no Moinho Santista na época? Na época, não sabia fazer grande coisa. Eu entrei não como desenhista, porque eu não era desenhista. Entrei como copista. 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 O que faz o copista? Pega um desenho antigo, que já está bem manuseado, em estado mais crítico, põe uma folha vegetal em cima e com tinta copia. Colocava num tecnígrafo. Literalmente é um copiador, copista. Copista. O nome já diz, né, Augusto? Eu estava fazendo cursinho, então não sabia fazer grande coisa. Né? Tinha uma característica, isso é importante, porque isso, quando eu passei como professor na faculdade, eu mudei exatamente, o meu espírito era mudar exatamente essa característica. O aluno, quando era formado em científico ou colegial, saía da escola não sabendo fazer absolutamente nada em nenhum dos ramos. Não tinha profissão. Não tinha tinha cultura, nem encaminhamento para tinha a profissão. cultura escolar, mas não tinha profissão. Você tinha uma cultura genérica, que nem a parte industrial e nem a parte comercial poderiam absorver. Então, isso eu senti na carne. Então, tudo que eu aprendi veio depois, primeiro no próprio moinho. O moinho era enorme, a área era fabulosa. O moinho tinha somente 62 prédios na área que eu fui trabalhar. Ele era encravado entre 2 estradas de ferro, porque ele se ligava a Santos e se ligava ao interior, a Campinas. Então, recebia o material que vinha pela ferrovia dos navios de Santos, manipulava e saía para o interior pela outra estrada do outro lado do moinho. Estrategicamente bem posicionado. Olha, era fabuloso. E o moinho sempre foi uma grande escola. Eu fiquei no moinho 6 anos e meio. Sei. E todos os anos dentro da seguinte característica, porque o Colégio Mackenzie era pago. O Mackenzie dava bolsa, mas dava bolsa de 25%, 50%. E o moinho tinha um programa de incentivo ao estudo na ocasião, mas só atingia o pessoal que chegava até o colegial.
Sei. Eu preparei uma carta à direção da empresa, quando eu estava no primeiro ano, pleiteando que o Moinho estendesse essa bolsa de estudos para a área da universidade. Depois de tramitar dentro do Moinho, o Moinho aprovou e eu fui o primeiro aluno em escola, em universidade particular, a receber a bolsa do Moinho. Tinha uma seguinte característica, que era importante seguir. Para receber o prêmio, você recebia tudo que você gastou, investido no fim do ano, você não podia pegar dependência e nem segunda época. Sei. E aí você tinha que estudar mesmo, era para fazer a coisa séria. Você recebia o que é justo, né? Um cheque exatamente de todo o custo e mais um brinde, que normalmente era uma caneta, um brinde interessante. Bacana isso. E eu, por 5 anos, consegui isso aí. Mudou a minha característica. Por essa necessidade, eu fui um excelente aluno em termos de eficiência. Não, mas você já era um bom funcionário, porque ficar 6 anos e meio naquela época num negócio, num emprego, é sinal que você estava atendendo ao padrão da empresa, né? Sem dúvida. Não, e quando eu terminei, eu fui convidado pelo Moinho. Na época ele me ofereceu, vou falar em cruzeiros, porque era cruzeiros, né? 850 cruzeiros para trabalhar lá. Não dá nem para saber que valor isso hoje, né? Hoje seria mais ou menos uns R$3.000. Sei. Quantos anos você tinha na época, Augusto? Aí, quando eu saí do Moinho, em 66... 41, 20, eu já estava com 25 anos. 25 anos. E você já entrou na faculdade Mackenzie? Entrei direto na faculdade Mackenzie. Teve que fazer um exame? Eu tentei também o ITA, mas não consegui. Porque teve um trabalho lá que... e naquela época que eu fiz, você, diferentemente do que hoje, que você pode ter até 0 e você entra, você era obrigado a ter média geral acima de 5 e no mínimo em cada matéria acima de 4. Sei. O ITA é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, né? Aeronáutica. Até hoje tem. Mas na área de desenho, Aí você foi para a Mackenzie e você fez o que lá? O curso que você fez? Bom, aí entra o que foi praticamente a tua vida toda, né? Sim, Engenharia eletrônica. Eu comecei, porque o Mackenzie, originalmente, ele tinha uma área chamada civil elétrica, que depois desmontaram. Então, eu migrei para a área elétrica depois. Sei. Tá? Comecei na civil e fui para a elétrica. Sei. E sempre gostei da parte de eletricidade. Sei. Sempre gostei. E me formei nessa área. E o Moinho me convidou para ficar lá, porque ele tinha ficava aqui na Rua Boa Vista, um escritório onde ficavam os 2 engenheiros que cuidavam de toda a parte elétrica. E eles me convidaram para permanecer lá. Me deram um salário maior do que os salários que estavam sendo oferecidos no mercado. Compatíveis, né? A diferença é que quando numa empresa do Moinho, o Moinho fazia, para você ter uma ideia, 150 tipos de massa naquela época. Tinha silos, 12 conjuntos de silos, porque você tem que reciclar o milho, né? E ele através de umas canequinhas, ele gira e vai enchendo caixas. São 24 caixas que tem dentro de cada silo. Sim. Ele trabalha com a caixa de baixo vazia. Como é que ele recicla? A segunda vai para a primeira, a terceira vai para a segunda. Isso é o milho? O milho. Né? Que é a base da farinha de milho. Não, de toda a ração. Toda a ração. O Moinho fazia todo tipo de ração e fazia uma quantidade enorme de massas.
Eram 150 produtos, você falou, né? Era muita Sim. coisa, né? Muita coisa, muito grande, né? Ainda existe moinho hoje? Moinho, veja bem, os donos eram Bung e Bor. É. E a questão, uns 10 a 15 anos atrás, né, Uhum. a família Bor comprou Uhum. o resto do Bung. Uhum. E o Moinho Santista, na realidade, veja, eu estou te dando um segmento da área de trigo e de milho, Uhum. né, que seria a parte de massa. Uhum. Mas o Moinho tinha uma segunda empresa que é toda a área de tintas. Uhum. Então, o Moinho tinha uma série de empreendimentos, tá certo? O Moinho, o Grupo Santista tem uma série de empreendimentos, mas sempre foi uma excelente fábrica em termos de atendimento e de acolhimento ao funcionário. Isso é muito importante. Começou desde quando eu você sou pediu grato, para... Eu sou grato ao Moinho a minha vida inteira. Lógico, porque lógico. ele me permitiu chegar exatamente onde eu precisava. É bacana reconhecer isso. Bacana. O que acontece? Naquela época, para você ter uma ideia, ainda não se ensinava transmissão e distribuição nas escolas universitárias, nas engenharias. Em geral, você não aprendia aquilo. E um dos testes que eu fiz foi na Belsa, que chamava Bandeirante de Eletricidade, que em final de dezembro, com o governador Dezembro de que ano? de 66, 66. 11 empresas do Estado, o Estado tinha 11 empresas de área elétrica. Nossa Senhora, só o Estado de São Paulo. Só o Estado de São Paulo. Juntaram as 11 e formaram a CESP. A CESP foi uma fusão. Companhia de Engenharia do Estado de São Paulo. É isso? Com engenharia de eletricidade. Eletricidade do Estado de São Paulo. É a CESP. A CESP. Companhia. Foi para lá que você foi? Fui para lá. E aí começou a tua carreira no sentido elétrico? Na sequência, a Belsa foi uma das fusionadas, então eu já migrei para a CESP automaticamente. Vamos falar da CESP, que lá você tem história. Eu sei alguma coisa, mas eu queria saber tudo. Como é que tudo começou? Você começou a participar? Me falha de Ilhabela, me falha um monte de coisa, cabo submarino. Vai lá, você vai desfiando o novelo. Vamos embora. Bom, porque você tem muita história disso aí. Comecei. Você foi responsável por muita coisa que hoje existe ainda. Comecei em dezembro de 66 e por uma dessas... Avanço, né, da parte elétrica. Depois de 3 meses eu fui guindado a chefe de serviço e fui responsável por acompanhar 3 subestações. Já na CESP. Aí CESP. CESP. Que era vindo da Belsa, mas aí a Belsa foi uma das fusionadas. 3 subestações e 11 linhas de transmissão. Só. Lá na região do Pontal. Pontal do Paranapanema. Saindo lá de Presidente Prudente, e você vai indo para Pirapozinho, Mirante. Isso aí você participou de tudo? Sim, lógico. Da fiscalização, porque é o que eu fazia. Tinha a regional nossa lá que acompanhava o dia a dia. E uma das coisas mais interessantes, eu sempre fui muito exigente e crítico. E tinha um poste que estava, como era uma das linhas de transmissão, estava numa altura mais ou menos de uns 60, 70 metros do solo. E levar o poste foi difícil. Quando eu cheguei na base do poste, o poste, toda a fabricação informava a altura e o peso. O peso estava certo, mas a altura estava rapidamente lascada. Só que o poste é um duplo T e você vai podendo medir pelas reentrâncias e os reforços que tem que fazer, a altura que tem. E o poste tinha que ter 11 metros e estava com 10. O que muda? Tecnicamente, altura. Eu sei, mas tecnicamente... O cabo passa a ser mais baixo e você pode ter problema porque ele foi projetado.
você tem que seguir o projeto, porque Lógico, senão lógico. você pode ter um problema depois de circulação. Lógico. Se não for no momento, ao longo do tempo. Vai ocorrer em alguma hora, pode ocorrer. Aí começou as minhas intransigências profissionais, porque eu exigi que trocasse porque eu não ia Você pagar. era o Augusto chato. Chato, mas queria a coisa certa. Veja, essa foi uma tônica, entendeu? Que eu segui. E nessa até área hoje. técnica não tem que fazer Até jeitinho, hoje. né? Não tem jeitinho. Veja, porque... Ou tá certo ou vai dar errado, né? Não, eu gozava É isso o seguinte, mesmo? o poste todo só quebrou, só lascou exatamente onde estava marcado a altura que tinha. Só que dá para calcular, porque são lances de 1,5 metro, e o último lance, que vão os furos, que é onde você põe a estrutura, é de 1 metro. Né? Então eu calculei. Teve que trocar o poste. Aí, não, senão não recebia. Não recebia a linha inteira, porque aí eu segurava a medição. Era a minha prerrogativa. Né? E aí, vamos lá na CESP. Vamos lá, o teu trabalho na CESP. Feita essa parte. Explica como é que funciona. Como é que funcionava e como é que você ajeitou a parte elétrica? Você saiu do país para estudar isso? Não, enfim. mas isso foi mais para frente. Mais para frente. Antes, o que eu senti é o seguinte, a CESP tinha esses projetos, veja bem, na realidade, o empreiteiro recebia uma cópia, mas não tinha uma responsabilidade, tá certo? De começa em tal data, desenvolve desta forma e termina. Então eu resolvi pegar um gancho do que os Estados Unidos estava fazendo para mandar os foguetes. E porque os Estados Unidos, para mandar os foguetes, criaram um programa que chamava PERT, Program Evaluation Review Technique, que no Brasil nós começamos a chamar CPM, Método do Caminho Crítico, que é exatamente, você tem um roteiro básico que você não pode transigir, mas tem uma série de funções ao longo do roteiro que você pode fazer ao mesmo tempo, sem atrasar o programa básico final. E de uma forma, e aí você tem algumas folgas nesse desvio que você pode fazer. Sei. Esse é o objetivo, você criar. E eu introduzi isso na CESP. E foi o primeiro trabalho que a CESP apresentou no Seminário Nacional de Distribuição em 1968. Distribuição. Distribuição. Eu fiquei 22 anos em distribuição. Que era a base, né? Era a base de tudo. É o que distribui, veja bem, a distribuição, segundo as normas, tá certo? Você chega na casa do cliente, que é o consumidor, em 220, 127 volts, em toda a região centro-sul do Brasil, né? Da Bahia para baixo, envolvendo todo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Vitória, todo, naquela época estava tudo junto, era só Mato Grosso, não tinha Mato Grosso do Sul. É um estado só. E aí envolvendo São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Da Bahia para cima a voltagem é outra ou não? Da Bahia para cima acontece o seguinte, do meio da Bahia, de Salvador para cima, e todo o norte e nordeste, a tensão é do 380 a 220. É diferente? Diferente. Ainda hoje? Não. Tentamos mudar, é uma coisa absurda, mas não tem jeito. Você passa uma linha... Mas por que não tem jeito, Augusto? Pelo custo. Então lá 380 a 220, tudo, da Bahia para cima. Da Bahia para cima. E da Bahia para baixo, 220, 127. E a norma brasileira é 220, 127. Aí resolveram dar uma brecha, porque já que não mudou, permitindo que toda a área norte e nordeste trabalhe na tensão de 380 a 220. Isso o custo é muito maior? Não? Como é que funciona isso? O custo da transformação, na ocasião, o governo calculou e entendeu que era muito elevado para padronizar uma tensão só para o país inteiro. Mas tem algum país que funciona desse jeito, não, Augusto? Tecnicamente tem? Não. Veja, somos campeões nisso também. Augusto, somos campeões nisso também. É uma característica nossa. Por exemplo,
nós privilegiamos sempre, veja bem, as redes aéreas. Você tem alguns nichos muito específicos em rede subterrânea. E você vê que as redes aéreas, você pode ver agora por São Paulo, quando você tem aqueles problemas climáticos, o que acontece? A rede aérea sempre é prejudicada e centenas e milhares de consumidores ficam desatendidos. Essa é a razão. Essa é a razão, porque você, veja bem, elas estão submetidas. Quando você tem a rede subterrânea, tá certo? Você já tem uma preservação natural. A probabilidade que dê problema é menor, muito menor. Infinitamente menor. Então, por isso que aqui chove para... Veja, o sistema é todo aéreo, não tem como... A menos que a gente consiga fazer um programa de médio e longo prazo, transformando, tá certo, os sistemas aéreos para o subterrâneo de uma forma paulatina e gradativa, funciona. Você tem alguns exemplos. Veja, o centro de São Paulo todo é subterrâneo. Só que os cabos eram todos de papel impregnado a óleo, né, com uma capa de chumbo, porque senão o óleo migra, né, e na tensão de 3.800. Né? Esse é o sistema do centrinho de São Paulo. Quando começaram a crescer os bairros, aí as concessionárias, em geral, resolveram fazer o aéreo. Aéreo. É mais barato? É mais barato. O subterrâneo, se for fazer o subterrâneo do tipo Nova York, que é o que você tem em Porto Alegre, o que você tem em Curitiba, o que você tem em Minas Gerais, em Belo Horizonte, não Minas Gerais, em Belo Horizonte, é o sistema network. Naquela época, o network estava custando da ordem de 10 vezes mais caro que o aéreo. Então sempre foi por um fator econômico. Mais para frente eu vou comentar com você que eu introduzi um cabo no Brasil que permite que você trabalhe, tá certo, numa condição aérea melhor. Então, para eu entender como leigo, né, vamos imaginar, aqui chove em determinados locais, a chuva, qualquer chuva, uma chuva forte, fraca, então, a luz cai, não tem luz, vamos falar isso, não tem energia, demora para voltar, não sei o quê. Isso é em função de que a nossa transmissão é aérea. Sim. É uma das razões. Porque ela está submetida a todos os efeitos climáticos e alguns problemas. Efeito climático são as inundações, a chuva e inundação. E efeitos decorrentes é o seguinte: queda de árvore, acidentes de carro, batida. E aí cai. Você fica sem a energia naquele ponto. Nossa Senhora. É uma questão econômica só. É uma questão econômica. As descargas elétricas de raios. Tá certo? Que é também uma razão prioritária. Também derruba o sistema, porque se cai numa subestação... Que se tiver subterrânea, isso não ocorreria, possivelmente. Veja bem, aí você já está embaixo. Então, o raio vai para a terra. Ele só atinge o que está acima do solo. Então, o que eu entendi, nós temos aqui dois problemas, vamos dizer assim. Que, da Bahia para cima é uma energia, 380, 220. Da Bahia para baixo, por fator econômico. Na Bahia para baixo, 220 e 127. Então, veja, você teria que por escolher... fator econômico. Você teria que escolher, na realidade, para padronizar, uma tensão... Uniforme, se quer padronizar. É lógico. Que Deixa por problema financeiro isso não foi feito. Não foi feito. E deixa eu te dar um dado que vivenciei isso nas minhas viagens. Você tem o que seriam os bairros, e nos Estados Unidos chamam-se de condados. E às vezes você tem nos condados um determinado condado, né, com uma determinada distribuidora. E no vizinho você tem um outro condado, né, com outra distribuidora. Mas o que ocorre? Não é só a tensão que é a mesma. Eles usam, inclusive, os mesmos materiais.
Então, se São eventualmente, compatíveis entre si. se eventualmente você precisa, por uma necessidade de emergência, um determinado material num determinado município, se você não tem, você sabe que na concessionária que está do lado, ela vai poder te emprestar. Nós aqui não temos isso. Não temos. Não temos. Já na época da Light, veja bem, o sistema em São Paulo, mesmo o subterrâneo, tá certo? Sempre foi, eu falei, era cabo a óleo com cabo com isolação de papel. No Rio de Janeiro, quando eles foram fazer o subterrâneo, a própria Light, sempre, veja bem, e o grande volume migrou para o cabo seco. É um cabo seco, ou em polietileno reticulado. O sistema de geração e de distribuição, você me contou uma vez, por exemplo, geradores, né? São 4, um fica sempre de folga. Me explica isso. Não, isso é no network. No teu network. Que é o sistema que você tem em Nova York. Que nós não temos. Não temos. Então não vai faltar luz nunca lá. Lá não. lá faltou uma vez. Veja, lá faltou uma vez. Mas não foi. Foi no sistema de transmissão. Certo. Que estava vindo do Canadá. Canadá. Não da distribuição. Não da distribuição. Foi um apagão em Nova York inteira. Você me explicou como é que funciona isso, vai, para a turma saber. Que eu fiquei muito, muito feliz. Veja, tem a área inteira. Existe, mas nós não temos. Tem a área inteira, uma determinada São Paulo área, não tem. E em cada extremidade fica de uma quadra, fica um transformador. São 4. 3 operando e um fica de backup. Um paradinho. Deu um problema, você tem aquele lá. Nunca cai a força. Nunca cai energia. Não cai energia. Quer dizer, se ela for alimentada, tem um de backup que vai entrar em ação e continua tendo a energia para todo mundo. À medida que nós não fizemos, esse sistema vai ficando cada vez mais caro, porque vão saindo outras construções. Né? Mas você tem uma ideia, o que é importante. Você tem a Rua Augusta, veja bem. Hoje ela está todinha a baixa tensão embaixo do solo. Sim. Custo total absorvido pelos próprios comerciantes. Parece que teve uma outra também, Oscar Freire, não sei. Teve Oscar Freire. Oscar Freire. Oscar Freire. Oscar Freire. Oscar Freire inteira foi sustentada pelos ali de um modo geral, a probabilidade é muito diminuta que ocorra uma queda de energia, porque ela está toda... Veja, na baixa tensão não ocorre. Só se for na primária. Conta mais da... Primária em 15 kV. Conta mais que você foi lá para o exterior para ver o quê, por exemplo? O que você trouxe para cá? Então, veja, em 74 eu fiz um projeto que a empresa depois aprovou, porque nós tínhamos já... Sempre pela CESP. Sempre pela CESP. Nós tínhamos alguns problemas já, por exemplo, tinha o aeroporto de Ubatuba, e tínhamos que atravessar a pista. E se você atravessar a pista com cabo aéreo, não dá. É meio ruim. E para passar um cabo, quer dizer, que técnica você ia usar para passar um cabo subterrâneo por lá? Tá certo? Sem ofender a pista, Então, sem causar problema no tráfego aéreo. Nós tínhamos o problema do Guarujá para resolver. Pra você ter uma ideia, quando é que você parte para a rede subterrânea? É em função da capacidade que você tem, da densidade de MVAs por quilômetro quadrado. A média que se usava na ocasião, a partir de 8 MVAs por quilômetro quadrado, já você tem que pensar na fase de transição para um subterrâneo. Né? Tem vários tipos de subterrâneos. Guarujá, quando eu fiz essa medida na praia de Pitangueiras, na ocasião, praia tem 900 metros, estava dando uma densidade de 40 MVA por quilômetro quadrado, ou seja, 5 vezes mais. Então, eu falei, bom, é o momento da gente começar a estudar que tipo de sistema vamos escolher para fazer a transição. Sei. E aí fiz esse projetinho
E aí foi que eu fui conhecer o subterrâneo de Belo Horizonte, de Curitiba, que é onde tem, Porto Alegre, e de Salvador. Salvador tem também. Salvador tem. Salvador já estudou um sistema de... São 2 condutores e uma chave chamada throwover, que faz a transferência automática. Quando dá problema no alimentador principal, ele transfere automaticamente para o outro Sei. cabo que está já instalado também. Uhum. Esse é o sistema em larga escala que você usa muito em Miami. Qual foi o problema que vocês tiveram em Ilhabela, que você me contou? Bom, Ilhabela, um pouco de história de Ilhabela, vamos lá. Ilhabela é uma ilha que tem 40 quilômetros de comprimento e 6 de largura. Por que ela hoje funciona? Né? E o DAE, que era o órgão do Estado na área elétrica, fez a primeira usina de 250 kVA em 1951. Né? Mas a ilha foi crescendo. Né? E à medida que ela foi crescendo, não dava mais, não como fazer mais outro aproveitamento hidráulico. Aí a concessionária, a CESP, no ocasião, começou a instalar geradores. Instalou um, instalou outro, e foi instalando. A ilha chegou a ficar, além da usina, com mais 10 geradores entrando em paralelo. O gerador é uma máquina eletromecânica. Toda vez que dá um problema mecânico, num dos geradores, para tudo. Ele tirava todo o sistema. E a ilha estava funcionando assim. E que é gerado por óleo. Óleo. 200 litros de óleo. Que tem que levar óleo lá. Todo dia Todo que dia, levar óleo lá. Cada gerador 200 litros. Não por gerador, vai usando a função. Eles eram de potências diferentes, então cada um tem a sua capacidade. Necessidade de combustível. De combustível para funcionar. Né? E o Aí camarada levava todo dia para lá uma barquinha, levar o negócio para lá. Não, tem as travessias, né? Vai pela travessia, vai pela balsa, pela balsa, ia pela balsa. E aí? A partir de final de 70, 71, a CESP começou a estudar um novo sistema de transmissão, e 2 possibilidades estavam previstas. Ou se fazia por uma travessia aérea, né? Isso exigiria nos pontos mais altos de São Sebastião e de Ilhabela a instalação de 2 torres, mas a altura mínima dessa torre superava a altura da Torre Eiffel. E mais 2 torres de ancoragem para sustentar essas 2 torres. Os cabos. A distância entre o horizontal com a flecha que dava esse cabo dá 70 metros, por causa da distância. Então, passavam grandes petroleiros por lá. Grandes navios ali. Terminal de São Sebastião, né? Também. É por causa disso mesmo. E a outra possibilidade era o sistema submarino. Né? Dentro do contexto, no final, a empresa resolveu fazer a solução submarina. Aí foi que eu fiquei como encarregado de fazer isso. Do processo. Você me contou quem fazia cabo era a Pirelli, não é? A Pirelli, que era uma das empresas. Cabo sem interrupção, né? É isso, Augusto? A FICAP era as que tinham maior tecnologia. Esse cabo não tinha interrupção, né? Foi um cabo único. A ideia foi isso. E tem umas características. Esse cabo nós definimos que íamos usar 3, passamos 4 para deixar um de backup. Né? E como estamos muito próximos, estamos mais ou menos a uns 1.200, 1.300 metros do terminal de Almirante Barroso, que é o da Petrobras, e a maior parte do óleo para o Brasil ainda entra por lá. Para São Paulo inteirinho. Entra lá? Entra por lá. Por São Sebastião. É o maior absorvente. E teve uma característica muito interessante. Isso ocorreu em 1973, quando estávamos fazendo a obra já.
teve a Guerra dos 6 Dias. Sei, E lembro. os árabes pararam de vender qualquer petróleo para os Estados Foi. Unidos. Foi. Como é que a coisa... E aqui no Brasil nós estávamos em pleno regime revolucionário. Uhum. Então, começaram a chegar nesse ponto, nesse porto São Sebastião. de São Sebastião, petroleiros com 450 mil toneladas de óleo. Nossa Senhora, olha o tamanho do bicho. Entrava lá, o Brasil recebia e depois despachava para os Estados Unidos. Foi assim que historicamente sério? ocorreu. Desde né? aquele tempo, né? Não, de fato ocorreu. Então, o canal Só entrava e saía. o canal de São Sebastião, ele tem mais ou menos uns 1.200 metros de largura. E a profundidade, ela varia de 38 a 42 metros. Uhum. E o nosso cabo passa por baixo de tudo isso aí. Uhum. Né? Como está próximo ao porto, Uhum. entendemos que se puser os cabos juntos, tínhamos a probabilidade de, tendo um acidente mecânico por âncora, Sei. pegar o cabo, pegar Lógico. todos os cabos ao mesmo tempo. Então, decidimos que os cabos iam ficar despaçados, em média, 100 metros um do outro. Uhum. E foi assim que foi feito. E está lá até hoje. Deve Bom, ter. veja, mesmo que esteja lá, É. estou falando coisa, ele foi inaugurado em abril de 1974. Começou a operar em dezembro, 24 de dezembro Uhum. de 1973. Eu já digo por quê. Uhum. Né? Mas ele foi inaugurado em abril de 1974, Ah, tá. oficialmente. Uhum. A CESP fez até um marco de concreto quando o cabo chega na ilha. Uhum. Em 24 de dezembro de 1973, eu estava me preparando para passar o Natal com a família, tudo. E aí recebi uma ligação em casa de que a ilha, os geradores, deu o mesmo tipo de problema e a ilha estava sem energia. Uhum. E o pessoal ia ficar sem energia em plena festa Bacana, hein? natalina. Aí se podiam já ligar o cabo submarino. O cabo estava instalado, mas não estava energizado. Né? Se podiam energizar. Aí eu fui para o escritório da CESP às 4 da tarde e saí de lá às 10 da noite. E aí ligamos, e foi o próprio primeiro teste dos cabos submarinos. Energizamos 3 fases e a energia passou a ser alimentada. Fizeram com que lá passasse o Natal e o fim de ano. O Natal e fim de ano. Inaugurando oficialmente. Não, operacionalmente foi inaugurado. Lógico. Mas operação. Oficialmente foi mais na frente. Foi em abril, porque aí foi uma organização. Uma festividade. As autoridades. Então. Teve uma coisa que você fez também, fora o que você trabalhou na CESP, que foram vários anos, né? Você foi presidente da fundação também. Bom, em 71 eu fui eleito presidente da Fundação CESP. Fiquei de 71 a 73 e de 73 a 75 como conselheiro da Fundação. Nesse período nós tivemos a oportunidade de criar algumas coisas, entre elas contratar o Gessé Montello, que foi o idealizador e o realizador do plano atorial da CESP, onde 6.000 funcionários estavam amparados em que pela quando fundação. Se aposentasse, entre a empresa e a fundação, ele saía com o salário dele. Era quando você foi o presidente da fundação. Você ajeitou essa situação que ainda hoje permanece. Foi graças à CESP, porque a fundação não tinha verba e o presidente. Mas alguém teve que se mexer para isso. Alguém teve que se mexer. Lucas Nogueira Garcês. Foi governador, não foi? Lucas Nogueira Garcês. Tinha saído já, ele tinha sido governador, depois ele foi presidente da fundação da CESP e a fundação solicitou a ele em reunião de diretoria, aprovou uma verba de 50 mil reais na ocasião, que conseguimos cobrir os custos da montagem. Uma coisa também, Augusto, que você me contou um determinado dia, teve um ministro das Minas e Energia, não interessa o nome, que
ajeitou, comprou uma empresa, sei lá, teve uma coisa parecida. Bom, Voltou a Eletropaulo. Não, a Eletropaulo foi no tempo do Maluf, não foi? foi. Antes da Não, Eletropaulo, né? ele comprou a Light. A Light, né? A Light, da empresa americana. É, É. a Light. Foi A Light era distribuidora. A Light, ela fazia... Não, a Light tinha geração... Empresa inglesa, não era? Porque você... Não, Americana, canadense. canadense. A empresa canadense. Que era que girava aqui em São Paulo, no Rio. Em São Paulo, você tem a usina, que tem 8 turbinas, 4 no nível, 4 submarinas, submersas, lá na região de Cubatão. Uhum. Né? Uhum. Então ela faz geração E distribuição. a área dela, a transmissão e a distribuição. Uhum. E houve uma compra desse patrimônio. O acervo todo, tanto aqui quanto no Rio, Uhum. foi comprado pelo Brasil, O governo através federal. do Ministério de Minas e Energia. O governo federal, e né? o ministro era o Shigeaki Ueki. Uhum. O único ponto que eu tenho de ressalva é que nós pagamos 1 bilhão e 100 milhões de dólares na ocasião, né, pelo acervo das concessionárias. Uhum. Mas uma possibilidade que se tinha era comprar, porque as ações da Estavam em empresa bolsa, né? Estavam em bolsa. Estava em bolsa em Nova York, uhum. Você podia ter comprado a empresa Como um todo. Talvez comprando as ações lá. Comprando as ações lá e ganharia terrenos ao longo dos Um valor rios, patrimonial tudo. muito maior. É. Por metade do preço, ou talvez até um pouco menos. Um valor da época, mas talvez em condições mais vantajosas. Mais vantajosas. Pelo menos compraria mais coisa. Então, o que você faz hoje? Você dá assessoria a várias empresas? Como é que funciona hoje? Eu trabalho meu com amigo Augusto. Consultoria e peritagem. Você faz peritagem? Faço peritagem. Peritagens judiciais, peritagens particulares, você faz qualquer tipo de perito? Qualquer necessidade. Dentro da parte eletrônica e elétrica, é isso? Normalmente eletrônica e elétrica. Uhum. Certo? Quer dizer, eletrônica e elétrica. Depois você, por favor, vai ter que deixar para o Camilo aí o teu endereço de e-mail, né? Que é para alguma pessoa que precise de uma assessoria. Quer dizer, eu acho que muito pouca gente no Brasil tem a cabeça que você tem e o conhecimento que você tem nessa área. Porque você faz parte da história disso tudo, né? Você sabe desde onde sai o cabo, não sei de onde, do Guarujá, são 900 metros de praia. Quer dizer, isso é um detalhe que não é fácil, né? Quer dizer, é uma vantagem que você tem. Esquece a parte elétrica e eletrônica. Igreja. Quando é que você teve o chamamento lá na nossa querida São José, que você é uma figura proeminente? Aconteceu lá. O seguinte... uma figura que todo mundo adora. Antes eu assistia às missas, vou normalmente aos domingos sempre, na igreja chama Cruz Torta, lá em Alto de Pinheiros. Sei qual é. E uma decisão lá da igreja, os horários das missas foram mudados e a primeira missa passou a ser às 9. Uhum. Né? Na Cruz Torta. Na Cruz Torta. Depois tinha às 11 e a meio-dia. Achei, veja, desde 1980 eu sempre fiz jogging, muito cedo, 6 da manhã. Né? Por orientação do médico que recuperou meu joelho depois de uma cirurgia de menisco. Né? E eu estou habituado sempre a ter alguma atividade, né? Uhum. Por força dessa característica. A questão em torno de 2005, né? Ou seja, eu já praticava jogging há 25 anos, né? A igreja põe uma missa às 9. Às 9 eu não consigo fazer a atividade antes, porque se eu não perco a condição, você tem que estabilizar o teu organismo para depois conseguir pôr uma roupa e sair. Né? E saindo de lá 10 e pouco, tá certo? Você já perdeu a manhã inteira. O dia fica esquisito, fica meio travado.
E aí eu resolvi procurar outras possibilidades. Em Alto de Pinheiros eu não encontrei nenhuma em termos do horário que eu queria. Sim. Fui encontrar em 2005 na Igreja São José. Na ocasião era o padre Roberto. Roberto, o grande padre Roberto. Comecei com Padre Roberto. o padre Roberto. É. E teve uma coisa muito... Tem um eletricista que muito tempo trabalhou comigo, né, desde 98, né? E ele me disse, o senhor está indo lá? Eu falei, eu estou indo todo domingo, vou assistir a missa. E estou indo na igreja São José, lá do Jardim Europa. Ele falou, Padre Roberto, ele falando para mim, eu fiz toda a reforma da parte elétrica. É ele? Foi uma coincidência, né? Foi bacana. Ele trabalhava comigo. Augusto, eu sei que você é casado, me dá o nome da tua querida esposa, os filhos o que fazem. Bom, o teu filho também está na área, né? Não, nenhum deles foi para a área elétrica. Não, teve uma condição o interessantíssima. nominho da tua esposa primeiro, senão ela vai achar um de nós dois. Não, a minha composição familiar, eu estou casado com Lucila, né? Lucila Bonfá. O meu primeiro filho é o Paulo Roberto Bonfá. Uhum. Esse é bem conhecido na mídia há mais de 30 anos. É. E o segundo filho é o Marcelo Bonfá, esse é jornalista. É. E o Paulo fez 3 faculdades, inclusive. Uhum. Ele quis fazer administração, ele entrou na GV. Uhum. Ele foi o 37º na GV. Uhum. Eu não paguei a GV, os 50 primeiros não pagam. Ah, é? É. Uhum. Aí eu falei que ele precisava, além de ter administração, precisava conhecer a economia. Aí ele, no ano seguinte, fez de novo o vestibular, entrou na economia da USP. É. Né? Entrou em 44º. Bom. E fez economia lá. Uhum. E aí? Aí foi para a área... Você cutucou mais um pouco? Não, foi para a área de comunicação. Eu falei, olha, você está em comunicação, a tua nova atividade não é legalizada. Você tem administração e economia, mas você precisa... Aí ele foi fazer a SPM, ele fez a SPM. Também. Entrou em primeiro lugar. Puta. Mas, bom, também tudo que ele já tinha de conhecimento agora, tinha que entrar em primeiro. Agora ele está nessa área. E o outro jornalista, ele trabalha? Trabalhou até recentemente na Rede TV. Aí teve um problema físico. Ele mora num loft, conseguiu, com uma sandália havaiana, conseguiu tropeçar e caiu. Ah, é? E quebrou a coluna em 2 pontos. Nossa, não sabia. Cervical. A cervical. Teve mais de em torno de 20 dias em hospital. Teve no Einstein 20 dias. Você recuperou? Não. Quando você sai, ele não estava tendo risco, você não pode mais ficar no hospital. Aí foi para uma que chama-se clínica de passagem. Sei. Custo muito elevado, esse é o problema. Ficou mais 20 dias. Uhum. E isso é o que tem dificultado a vida dele. Né? Agora precisamos arrumar uma outra localidade dele. Não dá mais para ele ficar em escada nessa condição. Vai trabalhar. Se alguém precisar do teu trabalho profissional, pode ligar, você vai deixar um endereço com o Camilo, sem problema? Você está à disposição? Tá à disposição. Não, veja, estou numa fase seguinte, veja. Se chegar aos 84... Como chegar? É lógico que vai. Qual é a dúvida? A ideia agora é sempre poder ajudar os que precisam. Nós temos... Né? Mais recentemente, eu coloquei um outro colega também na área de peritagem. Né? Ajuda. Excelente. Eu apresentei para vários das pessoas que nos indicam. Né? Augusto, nós temos que se chama juventude estendida. Bom, não é velhice, é juventude não, mas estendida. Eu vou te dizer, quando eu fiz 80 anos, o meu filho, o Paulo, sempre foi da área de eventos, a parte mais jocosa, né? Ele trabalhou
Ele era um dos sobrinhos de Ataíde, depois trabalhou como no Rock Go, né? Então, ele virou para mim e falou: ô pai, você está com 80 anos, puxa, você mudou de categoria. Eu falei: eu falei, agora estou na categoria de idoso. Eu falei: não, você já mudou de categoria, você saiu daí da categoria de idoso e foi para de ancião. Também, né? Augusto, fala o que você quiser falar e vamos embora. Tá bom. Não, diga o que você quiser deixar de recado. Nada, foi um prazer estar podendo trocar algumas figurinhas com você. E se alguém precisar alguma orientação, veja bem, é importante porque no Brasil, principalmente, as normas, e tem que ser assim, vão evoluindo. Mas o pessoal, principalmente na parte elétrica e nas instalações, não atuam. Então, às vezes, uma instalação fica desatualizada, não só com relação à norma. O mais importante, ela fica desprotegida. É o que é o problema maior. Então, por exemplo, hoje a concessionária exige que cada um tenha na sua instalação os DPS, que são dispositivos de proteção contra surto, contra raio, descarga que possa cair. Não diretamente, às vezes cai por indução. O que ocorre? Eu sei porque eu levei durante 3 assembleias no prédio para o prédio ter. Quando eu fiz a minha reforma em 2010, eu coloquei de cara. Nas casas dos meus filhos, eles colocam de cara. Né? Então, são coisas, veja bem, que independente de reforma, os nossos patrícios têm que começar a pensar e não esquecer. Né? Você perguntou quanto tempo dura o cabo. Veja bem, um cabo isolado, uma média muito boa, é da ordem de 30 anos. Depois disso, não é o condutor que estraga, é a isolação. Então, precisa trocar. É conveniente, antes que te dê um problema. É seguro, precisa fazer. Você viu o incêndio que ocorreu recentemente ali na estação ferroviária, pegando o museu, tudo? Foi um cabo de energia. E sempre é um cabo de energia um dos... Combustão espontânea, né? Um dos pontos falhos. É a única recomendação final que eu queria te deixar. Valeu, Augusto. Pessoal... Muito obrigado. Augusto, amigão, missa das 7h30 na São José. É ele que comanda. Conheçam, é uma figura humana extraordinária. Obrigado por você ter vindo, amigo. Até já.